Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista, estou ministrando para vocês a aula ali da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. E hoje a nossa aula está destinada aí para a revisão da nossa PV2, então nós vamos rever ali alguns conteúdos que já foram ministrados para que vocês consigam aí assimilar melhor o conteúdo, né, aprender e irem muito bem aí na prova. Então, boa sorte na PV2 de vocês e vamos aprender, e lembrem-se aí de dar continuidade aos estudos com o material didático de vocês. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre o tema da aula, que é compreender a proposta do Programa de Saúde na Família, conhecer normas de gerenciamento estabelecidas e as principais políticas públicas de saúde. Então, vamos falar sobre o tópico 1, que é justamente o que são políticas públicas de saúde. Então, uma política pública, ela é uma diretriz que é elaborada para enfrentar um problema. Então, sempre que se tem um problema coletivo que afeta uma boa parte da população, se faz uma política pública para tentar resolver aquele problema. Uma política pública, ela possui dois elementos fundamentais para ser constituída: a intencionalidade pública e a resposta justamente a um problema público. Entre outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema, entendido ali como coletividade relevante. Então, sempre que se tem um problema que afeta uma boa parte da comunidade, né, que seja relevante, se faz ali, se vê a necessidade de elaborar uma política pública de saúde. As políticas públicas, por definição, elas são conjuntos de programas, né? São vários programas, ações e decisões que são tomadas pelos governos nacional, estadual e municipal e que, de alguma forma, vão afetar todos os cidadãos. Cidadãos de todas as escolaridades, independente ali do sexo, cor, religião ou classe social, tá? A política pública ela deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade também, visando sempre assegurar um direito a determinado serviço, ação ou programa. No Brasil, o direito à saúde é viabilizado por meio ali do Sistema Único de Saúde, o SUS, que deverá ser universal, integral e gratuito. Então, isso vocês já sabem. Para aqueles que acreditam em espírito, né, um exemplo, é como dizer que a política pública ela é uma alma que está precisando de um corpo para tomar vida, tá? Então, ela é uma ideia ali, são programas que precisam ser concretizados. Políticas públicas, elas tomam forma de programas públicos, projetos de leis, campanhas publicitárias, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios governamentais. Então, rotinas administrativas, decisões judiciais, coordenação de ação em rede de setores, gasto público direto, contratos formais e informais, entre outros, tá? As políticas públicas em saúde, elas integram aí o campo de ação social do Estado, sempre orientado ali para a melhoria das condições de saúde da população e dos ambientes, né, natural, social e de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o tópico 2, que fala justamente das principais políticas públicas de saúde no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Humanização, o Humaniza SUS, que é muito importante. A Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003, tá? Para efetivar justamente os princípios do SUS, para colocar em prática, garantir que os profissionais, que todos os envolvidos com o Sistema Único de Saúde realmente cumpram com os princípios e diretrizes lá da Constituição do Sistema Único de Saúde, do SUS, tá bom? E ela vem aí qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre os gestores, trabalhadores e os usuários. A Política Nacional de Humanização, a PNH, ela lança mão de ferramentas e dispositivos para consolidar ali as redes, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre um tópico bem importante, né? Sobre o tema da aula de assistência farmacêutica, fundamentos de epidemiologia, perfil demográfico e epidemiológico brasileiro. Sobre o tópico 1, que fala ali da legislação da assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica ela é definida pela Resolução número 308 de 2004 no Conselho Nacional de Saúde. Ela é um conjunto de ações que são voltadas para promoção, proteção, recuperação da saúde, tanto ali individual como coletivo, tá?
tendo ali sempre o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional. Ela envolve aí pesquisa, o desenvolvimento e a produção justamente dos medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição e dispensação. A garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação também da sua utilização, tá? Na perspectiva da obtenção dos resultados concretos da melhoria da qualidade de vida da população, sempre, né? Sempre ela quer, quando se fala em qualquer programa, qualquer política pública, qualquer legislação referente à saúde, sempre pensando no bem da população, né? Na qualidade de vida da população. Essa lista, a gente tem uma lista que visa relacionar e padronizar ali o uso dos medicamentos, garantindo assim uma melhor qualidade nos produtos usados, tá, pela população e um controle também e os custos. Então a gente tem a Rename e essa lista, né, ela é composta de 5 partes. A gente tem lá a parte que controla a relação de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica. Nós temos a relação de medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica e nós temos a relação de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, nós temos a relação nacional de insumos farmacêuticos e nós temos a relação nacional de medicamentos de uso hospitalar, tá? Falando um pouquinho agora sobre o tópico 2, que fala lá sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil. Esse programa Farmácia Popular do Brasil, pessoal, ele prevê a instalação, né, de farmácias populares em parceria ali com estados, municípios e instituições, bem como a rede privada de farmácias, drogarias, resolve aí o artigo 1º, que diz, né, que dispõe sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil. O artigo 2º, ele consiste ali na disponibilização de medicamentos ou correlatos ali à população e a população pelo Ministério da Saúde através dos seguintes meios, né? Então a gente tem ali, pode ser distribuído por rede própria, constituída ali por farmácias populares em parceria com estados, Distrito Federal e municípios, ou aqui tem farmácia popular, que é constituído por meio de convênios com rede privada, né, de farmácias e drogarias, que tem ali o convênio com o SUS e fornecem ali esses medicamentos. Então, o Programa de Farmácia Popular do Brasil, aqui tem Farmácia Popular, ele tem por objetivo disponibilizar a população, né, disponibilizar ali para a população, por meio da rede privada de farmácias e drogarias, os medicamentos e correlatos previamente definidos pelo Ministério da Saúde. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tópico 3, que fala ali dos conceitos básicos e os termos comuns sobre epidemiologia. Pessoal, a epidemiologia ela é fundamental para a compreensão desse processo saúde e doença. Então, quando você fala em saúde, você fala de epidemiologia. Em qualquer disciplina, você vai falar sobre epidemiologia, tá bom? Epidemiologia, ela estuda tudo. Ela estuda tudo que é relacionado com a saúde e a doença. Medicamentos, probabilidade, como se transmite, se é transmissível, se não, fatores genéticos, fatores, né, tudo isso é investigado pela epidemiologia. E aí suas teorias e técnicas, elas permitem entender como acontece o adoecimento e a morte nas populações, como que se distribuem e quais são seus determinantes e condicionantes, como eu falei para vocês. São vários os tipos de pesquisa que são usados ali pela epidemiologia, mas os estudos epidemiológicos, eles possuem características comuns, né? Então, todos eles podem fazer a investigação de um caso ou de um evento. Os termos que são rotineiramente utilizados em epidemiologia é risco, que é ali a probabilidade de ocorrência de um evento indesejável, né, que está ligado a fatores diversos, como condições de vida, cultura, etc. Nós temos a magnitude, que é o que é a magnitude? O impacto daquela doença na população, né, o tamanho daquilo, quanto que vai atingir a população, tendo como indicadores a prevalência, a incidência e as taxas de morbilidade e mortalidade. Nós temos a transcendência. A transcendência ela é o custo pessoal e social do adoecimento. Ela pode ser medida, por exemplo, a partir de dados sobre aposentadoria precoce por invalidez. Nós temos a vulnerabilidade, que diferente ali em diferentes níveis, né, de susceptibilidade do indivíduo para o adoecimento. Então, quanto aquele indivíduo ele é vulnerável para poder adoecer ou não. E relaciona-se
fortemente com as condições de vida e as relações sociais, tanto globais quanto locais. Nós temos as doenças transmissíveis, que são aquelas caracterizadas por passarem, né, de um ser vivo ao outro, ou do meio ambiente para o ser vivo de uma forma direta ou indireta. Nós temos as doenças e agravos não transmissíveis, as DANTs, que correspondem aí às doenças como hipertensão arterial, diabetes, melito, entre outras. Nós temos os fatores de risco, né, que são condições ou características que aumentam aí as chances de uma pessoa desenvolver uma doença, que podem ser de origem hereditária. Nós temos fatores de proteção, que é o que protege as pessoas do adoecimento. E reorganização do sistema de... Vamos falar um pouquinho sobre a reorganização do sistema de vigilância epidemiológica. Essa reorganização, ela tornou possível conceber ali a proposta de ação baseada na vigilância da saúde. Então, elas continham ali pelo menos 3 elementos que deveriam estar integrados, né? A vigilância de efeitos sobre a saúde, como agravos e doenças, tarefas tradicionalmente realizadas pela vigilância epidemiológica. A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos, biológicos, que possam ali ocasionar doenças e agravos, tarefa realizada ali pela vigilância sanitária. A vigilância de exposições, né, através ali do monitoramento da exposição dos indivíduos ou grupos populacionais a um agente ambiental. A vigilância epidemiológica, pessoal, ela contempla aí o controle de doenças transmissíveis e doenças e agravos não transmissíveis, tá? A informação para a vigilância epidemiológica, ela destina-se à tomada de decisões, informação para ação, tá? E esse princípio, ele deve reger as relações entre os responsáveis pela vigilância e as diversas fontes que podem ser realizadas ali para o fornecimento de dados. Então, você, por exemplo, como profissional de saúde, pode ter que fazer ali uma comunicação em relação a alguma doença, tá? Para a vigilância. Então, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a introdução à ética profissional, falar sobre o tópico 2 que fala da ética. E aí, o que é ética? Os primeiros filósofos, eles diziam que ética é a morada do homem. Essa morada, ela seria ali um local em que seus habitantes poderiam ter segurança e que, se vivessem ali segundo as normas e as leis existentes nas polis, que eram as cidades, eles conseguiriam ali ter felicidade. Então, a ética, pessoal, ela é definida de uma forma ampla como a explicitação teórica dos comportamentos morais, né, do agir humano, na busca do bem comum e da realização individual. A ética profissional é uma das áreas ali de conhecimento mais importantes para os ambientes organizacionais, pois ela estuda os atos morais praticados tanto pelo empregador quanto pelo empregado nas relações trabalhistas. Hoje a ética, ela assume novas ideias. Até poucas décadas os valores, eles eram totalmente voltados ali ao indivíduo e à sua comunidade em torno, né? Hoje a gente já tem uma ética muito relacionada a passar fronteiras, entender as diferenças um do outro e respeitar essas diferenças, tá? E moral, vamos falar sobre o tópico 3 de moral. Então, a palavra moral, ela é proveniente do latim mores, moral, significa costume, conjunto de normas adquiridas por hábito ao longo do tempo. Então, vamos exemplificar. Então, ética está muito relacionada a leis, a algo que você vai ter que respeitar, independente ali se for da sua cultura, se for do que você considera correto ou não, tá? Respeitar as individualidades, respeitar as regras daquela sociedade. A moral, ela está muito relacionada com o que você foi ensinado, com suas experiências de vida, com aspectos religiosos, cultural. Então, o que você entende ali de uma forma pessoal como correto ou errado, tá? Então, são hábitos que você vai adquirindo ao longo do tempo. Trata ali da prática real das pessoas, por meio ali da qual elas se expressam, né? Expressam costumes, hábitos culturalmente estabelecidos, valores que vêm da sociedade, que estão selecionados ali e determinados como verdades. A moral, ela pertence ao domínio da prática, ou seja, refere-se aos comportamentos bons ou maus praticados pela sociedade. Por exemplo, o ato moral de ficar nu em uma praia de nudismo, ele é permitido na comunidade local e totalmente proibido se você for para uma praia comum, né, e tentar ficar nu. Não é certo, então você vai estar cometendo um ato imoral em um lugar público. A moral, ela pode ser entendida, né, de alguma forma e citadas, como, por exemplo, moral, um conjunto de princípios, preceitos somados ali, sendo a moral um sistema de conteúdos sobre os comportamentos.
Também ela pode se referir a um código de conduta pessoal, como, por exemplo, dizer que a pessoa ela tem uma moral muito rígida ou carece de moral. Também pode ser no sentido de caráter ou de atitude, ter uma boa disposição de espírito, estar com moral alta, tá? Não no sentido de saber nem de dever. Também pode ser entendida ali, falada, né? Compreender a dimensão moral da vida humana, que é o âmbito das ações e decisões. A moral não é universal, cada sociedade, cultura, ela institui aí uma moral com seus valores relativos ao bem e ao mal, a conduta correta e os comportamentos permitidos ou proibitivos para os seus integrantes, tá? Em culturas com diferenças muito profundas e sociedades fortemente hierarquizadas, nós podemos possuir várias morais segmentando aí os valores conforme as classes sociais vigentes. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tirem aí uma nota muito boa, acima de tudo que aprendam bastante, que tenham aprendido aí no decorrer das nossas aulas. Lembre-se de também estudar, revisar os conteúdos no material didático de vocês. Boa sorte para vocês, um beijão e tchau, tchau!